Nesse módulo, eu quero fazer algo muito interessante, que eu quero falar sobre os 7 princípios espirituais que regem riqueza e falência. Entendendo algo que a gente já falou, riqueza e falência não acontecem por acaso. O rei Salomão, tá? Conhecido com toda a sua sabedoria e tudo mais, ele deixou ensinamentos muito profundos e no Talmud está escrito o seguinte: a pobreza começa na mente antes de se manifestar no mundo. Você já pensou nisso? Que a pobreza ela começa na cabeça das pessoas e depois se manifesta na vida delas. E esse tipo de princípio, ele acaba mudando a vida das pessoas, mudando a vida de países, tá? Por conta de governadores que tinham uma boa mentalidade, que tinham essa ideia do sucesso e outros que tinham a ideia do fracasso. Mas vamos lá, vamos falar sobre então os 7 princípios que estão ligados à riqueza e a fracasso. Número 1, princípio da inovação. Riqueza pertence a quem constrói o novo. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Isso está no livro de Provérbios 22. O sucesso vem para quem não apenas trabalha, mas para quem está aperfeiçoando o seu ofício, aquela pessoa que cria valor para o mundo, tá? Um exemplo fantástico a gente tem de Michael Bloomberg. O que ele fez? Uma nova forma de informação financeira. Bloomberg, muito famoso no mundo financeiro, tá? Um bilionário judeu, foi até prefeito de Nova York. Ele percebeu que os investidores precisavam de dados em tempo real para tomar as decisões corretas. Então, o que ele fez? Ele criou um terminal chamado de Bloomberg que revolucionou o mercado financeiro global. Então, está aqui missão número 1, tá? De excelência técnica, visão de mercado, tá? De uma solução muito criativa e muito boa. Princípio número 2 é o da miopia financeira. A falência acontece quando a visão é curta. Diz o rei Salomão o seguinte: os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, a pessoa que tem busca por ganhos muito rápidos e ela não tem um planejamento sustentável, isso é um dos caminhos mais comuns para a ruína. Então, você tem que pensar muito bem, os ganhos que você está esperando ter, eles são sonhos ou eles estão baseados numa realidade clara? Você tem planejamento, você sabe que isso pode acontecer ou não. Olha o caso da Blockbuster. Para quem está um pouquinho mais velho, sabe que a Blockbuster era de longe aquela empresa que dominava o setor de locação de filmes, mas ela ignorou a ascensão do streaming. Então a Netflix surgiu e ela ofereceu para vender o seu serviço digital pela Blockbuster, que negou. Qual foi o resultado? A Blockbuster faliu enquanto a Netflix se tornou um império. Então a gente aprende daqui. Algumas pessoas têm um péssimo planejamento de longo prazo, ela não consegue ver aquilo que grandes líderes veem, as pessoas se tornam ultrapassadas e isso tem consequências muito grandes, a pessoa acaba negligenciando, tá? O futuro, por medo do que pode acontecer e ela é muito prejudicada. Princípio número 3 é o da resiliência. A fortuna vem para quem persiste, tá? E a gente já trouxe o versículo do rei Salomão que fala: 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Isso daqui ensina pra gente que nenhum grande império, nenhuma pessoa de sucesso nasce sem dificuldades. O diferencial entre os bem-sucedidos é a capacidade de aprender e continuar e não desistir. A gente tem um exemplo famoso com a Starbucks. A Starbucks, tá? Ela foi criada num bairro pobre judeu e era uma cafeteria comum, tá? Não era nada do que a gente conhece. Em 2008, a empresa estava numa crise, como o mundo todo estava, e ele pensou em reerguer ela com inovação e foco no cliente. Você está falando de uma cafeteria e ela acaba tendo muito sucesso e ela está em inúmeras partes do mundo todo. Então, você aprende aqui que grandes empresários, pessoas de sucesso, elas aprendem a se reinventar diante das dificuldades, a persistência, humildade
elas é que garantem o nosso sucesso. Toda pessoa tem obstáculos, ela pode vencer, mas ela precisa entender que ela vai ter que ter muita resiliência, não é automático. Número 4, princípio do ego, o orgulho que precede a queda. O rei Salomão diz assim: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. A gente aprende que a arrogância cega a percepção dos riscos, ela impede a escuta de conselhos. A gente tem um exemplo bíblico do filho do rei Salomão, não ouviu os conselhos certos, não viu o que ele precisava fazer e ele acabou se dando muito mal, né? O ego estava muito levantado. A gente teve um caso muito triste na nossa geração do WeWork, tá? De Adam Neumann, que ele criou aqueles espaços comuns de trabalho e ele tinha uma visão muito interessante, ele tinha muito carisma e ele pensou que isso era suficiente para sustentar essa empresa. Na continuação, essa empresa estava queimando bilhões de dólares, não tinha lucro e ele não estava disposto a ouvir os seus investidores. A sua gestão, ela realmente estava se tornando irresponsável e levaram a um dos maiores colapsos financeiros da era moderna. Então a gente aprende aqui que o ego pode levar ao fracasso. Você tem que estar aberto a ouvir os conselhos, a ouvir as críticas, porque elas podem te salvar de um abismo. Conselho número 5, o princípio da estratégia. O sucesso é construído com antecipação. Você precisa aprender isso. O rei Salomão fala o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Não basta você criar, você tem que estabelecer algo. Riqueza não é fruto do acaso, é uma capacidade que a pessoa tem de prever o futuro sem ser profeta, é claro, tá? Ela está se preparando. A gente vive num mundo de transformação, eu trouxe isso algumas vezes e agora com a inteligência artificial isso está acontecendo ainda mais. Esteja ligado, veja as palestras que estão na internet, que rolam sobre esse tema para você se preparar e você entender para onde o mundo está indo e você também poder ser dessas pessoas que conseguem ver o futuro, tá? Um exemplo muito interessante é o homem chamado de Amadeu Giannini, tá? Ele ficou conhecido como o homem que financiou o sonho americano, tá? Ele era um banqueiro na ascendência judaica, ele fundou o Bank of America, muito famoso para fornecer crédito a imigrantes, tá? Porque ele viu que existia naquela época isso e acaba que, mais uma vez, ele viu o começo de uma grande oportunidade e acaba que dá muito certo o seu negócio de uma forma incrível. Quando teve um terremoto em São Francisco, ele foi o único que manteve o banco operando nas ruas, ou seja, a visão dele de longo prazo, a visão que ele tinha de algo de uma necessidade, fez ele construir um império financeiro. E se a gente, de alguma forma, sabe aplicar isso, a gente vai fazer o nosso império financeiro, se Deus quiser. Princípio número 6 é o princípio da negligência, a fortuna perdida por falta de controle. O rei Salomão diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que na cega mendigará e nada receberá. Isso aqui é má administração. Ela destrói mesmo os melhores negócios. Veja o exemplo da Kodak, tá? Para quem lembra, aquela empresa que era principal empresa de máquinas fotográficas, filme, né, fotografia e tudo mais, e acabou morrendo, né? Ninguém mais conhece a Kodak, ela era a líder absoluta do mercado e ela mesma criou a primeira câmera digital, mas ela acaba negligenciando o seu potencial por medo de prejudicar a sua venda dos filmes fotográficos. Então ela tinha uma coisa fantástica na mão, ela podia ser a precursora e qual foi o resultado? Outras empresas passam na frente e o que a Kodak tinha medo acaba acontecendo, só que quem se aproveita são as outras empresas. Então a gente aprende daqui que a pessoa ela vai ter que, às vezes, no inverno lavrar. Ela vai ter que, na dificuldade, passar por um momento, passar pela adaptação e dessa forma ela vai vencer. Senão, ela pode acabar perdendo tudo. E a gente aprende aquele princípio famoso da procrastinação. Ele pode custar toda
uma fortuna. Finalmente, o último princípio, o princípio 7, é o princípio da rede de relacionamentos. O meio define o sucesso e o fracasso. O rei Salomão diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o mal. A ideia aqui é muito simples, tá? Os relacionamentos certos podem e abrem portas para a prosperidade, enquanto quando a pessoa faz amizades, alianças, projetos com as pessoas erradas, elas arrastam mesmo as pessoas mais talentosas para a ruína. É impressionante. Se você fizer um exercício com você mesmo, passa uma semana com pessoas ousadas. Passa uma semana com pessoas que elas são muito ativas, que estudam muito, que investem. Você acaba querendo ficar um deles. E se você passa uma semana com pessoas que não acordam na hora, não tem rotina, não fazem, você acaba ficando como eles, tá? Isso aqui é muito interessante de ser estudado. É interessante, Elon Musk, tão famoso, tá? Ele aqui não é judeu, tá? Mas é conhecido agora, né? Uma mente brilhante de tecnologia, empreendedorismo e tudo mais. Ele usou os seus contatos para criar as suas empresas, como a Tesla, a SpaceX e muito mais. Ele usou a rede de conhecimentos que ele tinha para utilizar aquela sabedoria, aquela capacidade e levar isso para um negócio muito maior. Ao mesmo tempo, a gente pode pegar o exemplo, tá, de Elizabeth Holmes. Ela é a criadora da Terrários e ela acabou se cercando de pessoas muito influentes, mas ela baseou sua fortuna em uma farsa. Ela tinha um laboratório, tá, com promessas revolucionárias no lado da medicina e era tudo impossível e as pessoas ao lado dela falam, vai nessa, então ela se juntou a pessoas ruins e ela acabou numa falência terrível. Então a gente tem que estar do lado das pessoas corretas, porque isso realmente é uma forma da gente ter sucesso e se afastar do fracasso.